Cada ser humano é único. Já ouviu isso, né? Pois é, e é verdade. Cada local em que a pessoa foi criada, onde ela está inserida, o contexto, a cultura, todas as suas vivências e experiências que construíram a sua personalidade, realmente a torna singular, especial nesse mundo. Entender sobre o outro, entender as suas diferenças, respeitar como que o outro se comporta é fundamental para a gente ter um ambiente agradável, um ambiente saudável, para que as pessoas se desenvolvam e executem as suas atividades, os seus objetivos diários. A avaliação comportamental é uma metodologia que a gente pode decodificar os comportamentos das pessoas e a gente ter muito mais sucesso na maneira então de interagir, se comunicar, se relacionar, tomar decisões e, obviamente, se desenvolver. Eu sou a Alessandra, você está aqui no canal da Estalo e eu quero te contar por que a gente acredita tanto numa ferramenta como essa para desenvolver as pessoas. Mas então, como é que a gente decifra, decodifica comportamentos? Então essas ferramentas e essas metodologias, como uma avaliação comportamental, ela faz esse mapeamento através de muitos estudos e muitas teorias sobre o comportamento humano. Desde a antiguidade, o homem tem interesse em saber como que as pessoas se comportam, por que fazem aquilo, isso ou aquilo, né? Por que escolhem isso ou aquilo, por que se comunica, se relaciona, toma decisões desse jeito. E aí esses questionamentos fizeram com que a gente tenha muitas teorias que hoje são aplicadas de maneira, então, elaborada e evoluída para o mundo moderno. Então eu te convido agora para percorrer comigo o caminho que os teóricos fizeram para chegar hoje nos resultados que a gente tem de entendimento e de metodologia que é aplicada na realidade atual. E é incrível, né, fazer essa viagem para a gente entender o quanto esses aspectos acompanham o entendimento do ser humano, né, enquanto existência, né? É muito legal isso. E a gente vê nos resultados práticos o quanto funciona, o quanto é assertivo. E por isso que a Estalo acredita tanto em metodologia, em ferramentas que mensuram, validam e nos guiam para desenvolver da melhor maneira as pessoas, seus talentos, suas competências, naquilo que elas se colocam, na maneira como elas interagem, né? Por isso esse direcionamento das lideranças, das equipes, nas mentorias, na carreira, no coaching, né? Em todos esses serviços, né? Que a gente tem contato com as pessoas, é como é que a gente diz? Um balizador, né? Ele embasa muito bem aquilo que a gente vai propor, né? E por isso que a gente precisa conhecer esse histórico. Começando, obviamente, pelos gregos, os gregos que têm essa fama, né, por entender e questionar, e muitos filósofos buscando compreender e justificar por que somos assim, por que o mundo é assim, né, o que tem no universo. E eles trazem, né, e aí a gente tem o Aristóteles como um filósofo muito conhecido, em que discorre a respeito dos 4 grandes elementos naturais do mundo, né, que é a água, a terra, o ar e o fogo. Então a gente já tem esses 4 elementos guiando e dizendo, né, como que eu explico a matéria, né? Como que eu explico como as pessoas funcionam? Então eles tinham esses 4 elementos como uma das suas justificativas. E aí a gente correndo um pouquinho aí mais para frente, a gente tem o Hipócrates, que foi chamado de pai da medicina ocidental. Por quê? Porque ele pegou essas pesquisas e foi aplicando isso na medicina, em todas as descobertas que existiram nessa época. Ele incluiu o entendimento de que o temperamento das pessoas só acontece, né, e é determinado pelo equilíbrio dos fluidos corpóreos essenciais, em que ele fala da bile amarela, a negra,
o sangue e a fleuma. Então, de novo, né, ele, como se fosse lapidado, né, esse entendimento dos 4 elementos naturais para 4 fluidos corpóreos que vão determinar o nosso temperamento. Obviamente, isso foi se discorrendo ao longo do tempo, né? E apesar da ciência moderna hoje, de certa forma, descartar essa filosofia antiga de entender o ser humano, eles descrevem padrões universais, né? Sobre as pessoas. Então, a gente tem aqui que tais temperamentos eles se tornam a fundação, né, da medicina grego-romana e que nos acompanham em diversos aspectos o que a gente tem hoje de entendimento. Se a gente for pegar lá na astrologia, por exemplo, a teoria dos elementos eram usados para estudar os aspectos médicos das doenças. E aí eu tenho aqui para falar para vocês, né, que se investigou o biotipo da pessoa, então se ele era sanguíneo, relacionado ao ar, fleumático, relacionado à água, o colérico, relacionado ao fogo, e o bilioso, que é relacionado à terra. Então, a astrologia, inclusive, né, trouxe esse aspecto dos 4 elementos. A gente vê em escrituras bíblicas, a gente vê em referências desses 4 perfis em poemas, nas obras do William Shakespeare e assim um monte de outros lugares que a gente enxerga esse entendimento. Na Idade Moderna, os estudos continuaram, inclusive com Jung, que foi um médico psiquiatra que trouxe os tipos de indivíduos, né? E se aplica também até hoje, né? O seu entendimento com as suas avaliações psicológicas e tudo mais. Então, bem interessante, né? A gente ampliar agora a nossa visão do que a gente vai falar dessa metodologia que está por trás de uma ferramenta que a gente utiliza bastante aqui na Estalo, que é o William Marston e a metodologia DISC. O DISC, portanto, é um trabalho de Marston lá em 1920 e 30, onde ele examinou os comportamentos dos indivíduos inseridos em determinados ambientes. E nessa pesquisa cheia de estatística, de biofísica, de entrevistas, de observações, ele identificou 4 tipos básicos de comportamentos previsíveis que observamos das pessoas e que são baseadas em 2 grandes dimensões: a autopercepção, que é a interna, e a percepção do ambiente, a externa. Então, quando a gente se define, quando a gente se qualifica nesses comportamentos, a gente consegue entender o que é nosso e o que a gente enxerga da gente, e também aquilo que o ambiente nos oferece para essa percepção acontecer. E aí a gente tem os 4 grandes estilos mapeados e lapidados por ele, e que hoje se utiliza como metodologia DISC. O que é o DISC? Esses 4 tipos básicos comportamentais: dominância, estabilidade, influência e conformidade. Esses 4 perfis, né, é óbvio que eles foram ao longo do tempo sendo identificados, capilarizados, esmiuçados, esmerados, para que a gente tenha hoje ferramentas que utilizam essa metodologia para mapear comportamentos das pessoas. Então a pergunta é: por que a gente acredita tanto em ferramentas como essa? Por causa de todo esse histórico, todo esse entendimento e quanto que ele é aplicável na realidade das pessoas. Aqui na Estalo, quanto que a gente utiliza ferramentas como essa, mais a gente entende o quanto as pessoas amam se enxergar e usar essa ferramenta de autoconhecimento e de abertura de percepção para o outro, para a gente criar todo aquele ambiente favorável para a gente crescer, amadurecer, se desenvolver, se autoconhecer e engrandecer os nossos resultados, a nossa performance e, consequentemente, nosso senso de sucesso, de realização e muitas outras coisas que ganhamos ao utilizar ferramentas como essa. Então eu espero que tu tenha gostado de todo esse histórico e entender por que cada vez mais
a gente coloca e aplica esse tipo de material, de ferramenta na construção das nossas propostas e na execução das nossas trabalhos que fazemos por aí. Fica aqui com a gente, curte aqui, comenta, traz as tuas perguntas, né? Traz os teus comentários e a gente vai seguir falando sobre esse assunto que é bastante importante. Por último recado, aproveitando este vídeo, esta semana, né, esse mês aqui de junho de 2023, a Estalo lançou a Estalo Ferramentas RH, @Estalo Ferramentas RH. A gente quer que tu se conecte com a gente por lá, porque assim como tu tem muito conteúdos por aqui, a gente tem em outras redes aí e a gente se conecta a partir desse interesse, essa curiosidade por temas como esses que fazem bastante diferença na vida das pessoas, certo? Conto com você. Beijo!